STJ diz que, Executivo não controla Judiciário, e manifesta apoio ao STF. Por Jovem Pan. Marcelo Casal Júnior, Agência Brasil, Arquivo. O texto ressalta a ideia de independência do Judiciário. Em meio às sanções do governo dos EUA, a ministros do Supremo Tribunal Federal, a cúpula do Superior Tribunal de Justiça lançou, nesta terça-feira, 22, um manifesto de apoio à Corte Máxima. O documento diz que são injustificáveis, sob qualquer ângulo, tentativas de interferência política, nacional ou internacional, no seu funcionamento e na atuação independente dos seus integrantes. O manifesto é assinado por 4 ministros: o presidente do STJ, Herman Benjamin, o vice-presidente, Luiz Felipe Salomão, o Corregedor Nacional de Justiça, Mauro Campbell Marques, e o diretor da Escola Nacional da Magistratura, Benedito Gonçalves. Para eles, ingerência interna ou externa na livre atuação do Judiciário contraria os pilares do Estado de Direito, sem mencionar diretamente o caso Bolsonaro, e as sanções anunciadas pelo presidente Donald Trump, tarifaço e suspensão do visto de 8 ministros do STF. A nota destaca que tentativas de pressionar ou ameaçar os julgadores e seus familiares, na esperança de que mudem ou distorçam a aplicação do direito, fragiliza o princípio de que a lei deve valer, com o mesmo peso, para todos, sem privilégio e sem perseguição. O texto ressalta a ideia de independência do Judiciário, ao relembrar que os magistrados brasileiros são escolhidos por mérito, após a aprovação em dificílimo concurso público nacional. O Poder Executivo não controla, e seria impensável que assim pretendesse, o funcionamento do Poder Judiciário, seja para paralisar julgamentos, seja para orientar o resultado de julgamentos. Destaca a nota. Finalmente, no Brasil as decisões dos tribunais com competência nacional são tomadas ou confirmadas de maneira colegiada. Além disso, o nosso processo civil e penal prevê um amplo leque de recursos. Há, portanto, robustos mecanismos de pesos e contrapesos que asseguram a integridade e a seriedade do sistema judicial. Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp. WhatsApp. Leia o manifesto da cúpula do STJ. Como Corte Constitucional do Brasil, o Supremo Tribunal Federal exerce papel primordial na defesa do Estado Democrático de Direito, das liberdades fundamentais e dos direitos humanos. Por isso, são injustificáveis, sob qualquer ângulo, tentativas de interferência política, nacional ou internacional, no seu funcionamento e na atuação independente dos seus integrantes. O Brasil é hoje uma vibrante democracia, com eleições e imprensa livres, instituições sólidas, separação de poderes e limites à atividade estatal decorrentes da presunção de inocência e do devido processo legal. Os princípios de uma sociedade democrática estão claramente consagrados na Constituição brasileira. O primeiro deles é a soberania, condição inegociável no Brasil e no mundo todo. Os juízes federais e estaduais brasileiros são escolhidos por mérito, após a aprovação em dificílimo concurso público nacional. O Poder Executivo não controla, e seria impensável que assim pretendesse, o funcionamento do Poder Judiciário, seja para paralisar julgamentos, seja para orientar o resultado de julgamentos, no relacionamento com outros países. Nos termos da Constituição de 1988, nosso comportamento se pauta pela igualdade entre nações, pela não intervenção e pela solução pacífica de conflitos. Entre os princípios consagrados na Constituição, repita-se, está, logo no art. 1º, o respeito à soberania, a nossa e a dos outros. Ingerências interna ou externa na livre atuação do Judiciário contraria os pilares do Estado de Direito, pois significaria erodir a independência, a imparcialidade e a probidade que se requer dos juízes.
pressionar ou ameaçar os julgadores e seus familiares, na esperança de que mudem ou distorçam a aplicação do direito, fragiliza e deslegitima a essência de um padrão de justiça baseado na máxima de que a lei vale e deve valer com o mesmo peso para todos, sem privilégio e sem perseguição. Esses são os valores que devem ser defendidos, hoje e sempre. Finalmente, no Brasil as decisões dos tribunais com competência nacional são tomadas ou confirmadas de maneira colegiada. Além disso, o nosso processo civil e penal prevê um amplo leque de recursos. Há, portanto, robustos mecanismos de pesos e contrapesos que asseguram a integridade e a seriedade do sistema judicial. Leia também. Bolsonaro promete ficar calado e pede explicação de Moraes sobre o que ele pode ou não fazer. Governo libera R$ 20,60 bi do orçamento de 2025. Com informações do Estadão Conteúdo. Publicado por Nathalie Tenório. Em meio às sanções do governo do Zeu a ministros do Supremo Tribunal Federal. A cúpula do Superior Tribunal de Justiça lançou, nesta terça-feira, 22, um manifesto de apoio à Corte Máxima. O documento diz que são injustificáveis, sob qualquer ângulo, tentativas de interferência política, nacional ou internacional, no seu funcionamento e na atuação independente dos seus integrantes. Para eles, ingerência interna ou externa na livre atuação do judiciário contraria os pilares do Estado de Direito. Sem mencionar diretamente o caso Bolsonaro e as sanções anunciadas pelo presidente Donald Trump. Tarifaço e suspensão do visto de 8 ministros do STF. A nota destaca que tentativas de pressionar ou ameaçar os julgadores e seus familiares, na esperança de que mudem ou distorçam a aplicação do direito, fragiliza o princípio de que a lei deve valer com o mesmo peso para todos, sem privilégio e sem perseguição.